Em nosso entendimento geral, os meteoros podem ser gerados por objetos espaciais que entram e queimam na atmosfera a velocidades absurdamente grandes. A maioria simplesmente vaporiza completamente uma rocha espacial em processo de entrada, geralmente emitindo grandes quantidades de luz no processo. No entanto, o que poucos sabem é que algumas rochas espaciais não só entram na atmosfera, mas também retornam ao espaço num processo orbital fascinante. São raríssimos de serem registrados, e algumas câmeras já fizeram a incrível façanha de realmente pegar esses objetos que os astrônomos chamam de meteoro Earth-Grazer. No vídeo de hoje vamos entender e ver os meteoros que retornam ao espaço. A Terra é atingida por milhares de meteoros todos os meses. Existem bases de dados que contabilizam meteoros, e o número deles registrados é impressionante, o que é a prova, inclusive, das toneladas desse material espacial que são estimadas que caem aqui na Terra todos os anos. Exatamente, caem, elas não retornam ao espaço e são somadas à massa total do nosso planeta. A vaporização não deixa nada para trás, além de micropedaços incandescentes de rocha que eventualmente vão cair na superfície. Por incrível que pareça, há quem tenha projetos próprios para capturar tais micropedaços que caem em calhas e em telhados de casas em geral. Enfim, a moral da história é que a atmosfera da Terra é um verdadeiro escudo. Caso contrário, seríamos incrivelmente marcados por crateras. Na Lua, por exemplo, o menor impacto já deixa sua marca na superfície, por menor que seja a rocha em questão. Mas e se eu te disser que é um tipo de meteoro que entra na atmosfera mas sai de novo para o espaço? No geral, os meteoros entram na atmosfera em ângulos diversos e com velocidades realmente impressionantes. No geral, os meteoros podem bater de cara com a Terra a mais de 50.000 km por hora. Se a rocha medir o tamanho de um mero grão de areia, a velocidade cria uma compressão do ar absurda com essa tal rocha, e então ela consegue comprimir o ar para aquecê-lo velozmente. Ela então é vaporizada quase que instantaneamente. No entanto, se o meteoro tiver uma origem incomum, como vinda de fora do sistema solar ou de uma órbita hiperbólica de um cometa distante, algo diferente pode ocorrer. Essas órbitas, ao contrário das dos planetas, são altamente excêntricas, levando os objetos para muito longe do Sol, até mesmo para além do sistema solar. O mais interessante dessas órbitas é que os objetos sempre possuem velocidades absurdamente grandes, algo na ordem de 250.000 km por hora. Sim, 250.000 km por hora. É impressionante. Isso acontece porque a gravidade do Sol costuma acelerar esses objetos por muito tempo, e como não atingem diretamente a estrela, são catapultados para muito longe do sistema solar interno numa órbita que pode chegar a vários milhões de anos de duração. Essas órbitas acabam por gerar esses tais meteoros Earth-Grazers. Como isso é possível? Vamos entender. Vamos começar pela forma como a atmosfera da Terra é distribuída. Em altitudes elevadas, o ar se torna incrivelmente rarefeito, e temos então um vácuo quase perfeito por ali. E guarde bem esse quase aqui, porque não é exatamente um vácuo. Enquanto a maioria das rochas espaciais entram na atmosfera e queimam completamente, o Earth-Grazer passa exatamente em um ângulo que quase toca a atmosfera a mais de 100 km de altitude, fazendo um voo rasante ao entrar no ar e saindo logo depois. Para isso acontecer, temos que ter em mente a forma como a rocha toca o ar. A atmosfera lá em cima é muito rarefeita, mas a baixa concentração de moléculas já faz o meteoro brilhar brevemente durante sua passagem pela atmosfera da Terra. E claro, tudo isso foi registrado com exatidão por câmeras no Brasil e outras no Havaí, montadas exatamente com a finalidade de registrar esse tipo de fenômeno. É possível ver como o comportamento de um meteoro como esse é realmente diferente dos demais. É mais longo em duração perceptivelmente. Observando bem as imagens do Havaí, a câmera instalada no observatório Subaru é realmente impressionante. O detalhe épico aqui vai para a forma como o meteoro Earth-Grazer entra na atmosfera e segue riscando o céu sem apagar, o que, no meteoro comum, geralmente aconteceria muito rapidamente, em meros milissegundos. No Earth-Grazer não, o fenômeno pode gerar mais de 10 segundos de luz. Para entender exatamente como esse fenômeno funciona, vamos imaginar a seguinte analogia. Tenha em mente agora alguém perto de um lago, prestes a jogar uma pedra na água.
Se a pessoa joga a pedra numa trajetória sem técnica alguma, a rocha cai e simplesmente afunda. Se jogarmos a pedra na água no ângulo certo, ela vai ricochetear até perder energia e finalmente afundar, ao invés de só afundar como foi no caso anterior. Essa mesma analogia pode ser usada para explicar os Earthgrazers. Eles entram na atmosfera com um ângulo muito baixo e em uma altitude muito elevada, onde o arrasto atmosférico não é suficiente para desacelerar a rocha espacial ao ponto de fazê-la cair no planeta. Dessa forma, esses meteoros ultrapassam a velocidade necessária para vencer a gravidade da Terra e conseguem voltar ao espaço, fazendo apenas um rasante lá na alta atmosfera. Em cima, como o ar é muito fino, a rocha não é desacelerada o suficiente para cair, e por isso, quando elas sobrevivem a essas passagens, automaticamente suas órbitas originais também são alteradas para um novo trajeto. Observe só a trajetória calculada de um Earthgrazer capturado no Rio Grande do Sul, aqui mesmo no Brasil. É possível perceber como a trajetória é realmente rasa e não bate de cara com o planeta, como muitas vezes acontece com um meteoro comum. Ah, detalhe, a maioria desses fenômenos sempre acontece em altitudes superiores a 100 km, onde uma rocha a mais de 200 mil km por hora é capaz de fazer o ar brilhar. O caso filmado lá no Havaí é um desse tipo, e é incrível pensar como algo passa bem acima de nossas cabeças e pode ter uma origem interestelar, quem sabe. Não há cálculos no caso filmado no Havaí, mas existe no caso brasileiro. O fenômeno em questão ocorreu no dia 30 de maio de 2021, às 23 horas e 2 minutos, quando as câmeras da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros detectaram um objeto potencialmente interestelar riscando o céu. Ele teve uma duração de pouco mais de 4 segundos, atingindo a atmosfera da Terra com um ângulo de apenas 6,1 graus em relação ao solo, e começou a brilhar a 162,7 km de altitude ao sul da cidade de Capão Comprido, no Rio Grande do Sul. Em seguida, ele seguiu em direção ao norte com uma velocidade média, acredite, de 230,7 mil km por hora, percorrendo uma distância de 243,6 km em apenas 4 segundos, até desaparecer completamente a 137 km de altitude a leste da cidade de Carlos Barbosa, também no Rio Grande do Sul. Dessa forma, não é todo dia que um meteoro do tipo ocorre, e provavelmente você já pode ter visto um e sequer sabia que era um Earthgrazer. No mais, essas visitas potencialmente interestelares já ocorreram, mas não são exatamente comuns. Esse foi então um meteoro muito exótico capturado por câmeras. Guarde bem então todas essas características quando você for observar o céu. Um Earthgrazer pode simplesmente cruzar bem acima de sua cabeça. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!